Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 4 da classe de adultos. A paternidade divina, neste é o primeiro trimestre de 2026 da classe de adultos. Texto áureo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Este trimestre nós temos este pastor Douglas Batista. Estou aqui com o livro dele, da onde é tirado as nossas lições bíblicas. Você podendo adquirir este livro é muito importante porque te auxiliará nas questões envolvendo essas lições bíblicas que, diga-se de passagem, extremamente importante para a nossa vida espiritual. Verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. O Pai não tem início nem fim, ele é eterno. João capítulo 1, versículo 18. O Pai sempre foi eternamente. João capítulo 17, versículo 5. O Pai gera o Filho e ambos têm a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. O Espírito procede do Pai e do Filho. João capítulo 15, versículo 26. João capítulo 16, versículo 7. Confessar Cristo revela a habitação de Deus. 1 João capítulo 4, versículos 15 e 16. O amor de Deus lança fora o temor e nos capacita a amar. Veremos na lição de hoje, portanto, a paternidade divina. Introdução. Nesta lição estudaremos como o Pai revela a sua paternidade por meio da Trindade. O Senhor, ele vai sempre nos revelar aquilo que lhe apraz. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 11, que a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes prosperará naquilo que ela foi enviada. Tendo isto em mente, nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E por ele ser o Criador, e tudo foi criado, ou quase tudo foi criado por sua palavra, o Senhor disse, haja luz e houve luz, entre outras coisas. Então o Senhor, a força da sua palavra, o poder da sua palavra faz trazer à existência. Então é importante entendermos que o Senhor, como Criador de todas as coisas, ele vai nos falar a sua palavra. E a sua palavra verdadeiramente tem poder. E nós devemos continuar firmes no poder da palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que nós vamos entender a paternidade de Deus na Trindade. A revelação da paternidade do Pai. Definição da paternidade do Pai. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois ele é o originador de toda boa dádiva. Portanto, o Pai é a fonte de tudo. Tudo é sustentado por Deus. Absolutamente tudo. O universo, toda a vida humana e não humana, dos animais, vegetais, tudo, absolutamente tudo, é sustentado pela potente voz de Deus, pela palavra de Deus. Deus disse e acontece. Então observe que o Senhor, o nosso Pai, ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de amor. Ele é a fonte de misericórdia. Ele é a fonte perdoadora dos nossos pecados. Ele é soberano. Ele sendo soberano, nada é maior do que ele. Então o nosso Deus, ele é soberano. Tinha um hino bonito, rapaz, antigo que cantava: nosso Deus é soberano. Eu não vou continuar cantando, não, estou cantando só Jesus. Mas é um hino bem bonito e retrata bem. O hino 124, por exemplo, os hinos sugeridos aqui são 33, 48, 511, e a leitura bíblica está em 1 João capítulo 4, versículos 13 ao 16. Tem um hino que fala, né, que é o hino 124 da harpa, que é um hino que fala justamente sobre a soberania de Deus, que tudo deve louvar ao Senhor. E isso é muito interessante trazer para nós, que como ele é soberano, nosso Deus é soberano, o nosso Pai é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida e sobre a sua vida, então nós devemos a ele louvor, dar glórias a ele, sermos gratos
ao Senhor. Ele é o princípio sem princípio. É bem difícil essa, não? E compreender esse negócio. Antes de existir um princípio, Deus já existia. Então Deus é desde o princípio. Antes de existir o princípio, ele já era o princípio. Ele não é gerado. Isso aqui é uma questão interessante, porque muitas pessoas comentam o seguinte: Deus criou todas as coisas, mas quem criou a Deus? Como se Deus precisasse de ser criado por alguém. Se Deus fosse criado por alguém, ele não seria Deus, ele seria criatura. E é por isso que ele não é gerado. Ele gera todas as coisas, ele não é gerado. Ele, já falei que outras vezes, como nos diz João 5,26, ele existe por sua própria vontade. É algo espantoso para nós, né? Portanto, ele não é gerado, ele simplesmente é. Mas é aquele que gera o Filho, e de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. Então nós vemos aqui o Senhor Deus como Deus todo-poderoso, soberano. Ele é desde o princípio, sem ter princípio. Ele não é gerado, mas é gerador de todas as coisas. A paternidade eterna do Pai. Na oração sacerdotal, Jesus disse: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Então nós observamos aqui uma questão extremamente importante. O Senhor Jesus já existia em glória antes que o mundo existisse. O Senhor Jesus já existia junto ao Pai. Esse texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Nosso Deus, ele é eterno. E é difícil falar sobre a eternidade porque nós entendemos a eternidade daqui para frente. Nós não entendemos para trás. Nós não conseguimos compreender. Porque quando nós olhamos para a palavra e entendemos como é que era antes de Deus criar o mundo, nós não conseguimos compreender essa eternidade para trás disso. Nós não entendemos. É além do nosso entendimento. Então nós observamos que o nosso Deus, ele é eterno no sentido de desde sempre existir e existir para toda a eternidade. A eternidade para frente, nós temos uma boa noção. Nós temos uma perspectiva, porque, por exemplo, quando nós entrarmos nas mansões celestiais, nós estaremos para toda a eternidade na presença de Deus. Isso nós entendemos bem. Nós conseguimos compreender essa eternidade futura, mas nós não conseguimos entender, ou temos muita dificuldade de entender, a eternidade passada. E lá no passado da eternidade, Deus já existia, ele já era Deus. E observe aqui que é uma questão que para mim aqui é um ponto muito importante, é a questão de que junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus já existia em glória antes do mundo existir. O Senhor Jesus já era gerado do Pai. Eles têm a mesma natureza. Então, tanto o Pai quanto o Filho já existiam. Como Deus, ele tem a sua vida em si, ele também deu a Cristo essa perspectiva, né? Como nos diz João 5,26. Então, observe que o Pai e o Filho sempre existiu desde sempre. O Pai gerou o Filho. Ele é autoexistente, ou seja, ele não precisa de ninguém para existir. No caso aqui, Cristo. O Filho, gerado pelo Pai, também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado. Ou melhor, eu falei que ele é autoexistente a Deus, né? Deus é autoexistente e o Filho, gerado pelo Pai, também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. O autoexistente, o auto é uma palavra grega, né, que significa a si mesmo. Então, tudo que é auto é a si mesmo. Então, o autoexistente existe por si mesmo, não precisa de outra coisa. Há uma ideia bem prática que é o automóvel. O automóvel é aquele que se move a si mesmo. O automóvel não precisa de ajuda de ninguém para andar, né? Desde que não seja um carro velho, né?
Mas de qualquer forma, só para a gente aqui ter um exemplo. Então, o Senhor Jesus, ele não precisa, ele é, apesar de ele vem do Senhor, do nosso Deus, ele é um filho gerado, mas tem a mesma natureza divina. Ele é autoexistente. Ele não precisa de ninguém para existir, ele já existe. Agora, algumas pessoas confundem uma coisa que nós devemos deixar claro. O Senhor Jesus, ele sempre existiu, desde os tempos passados, desde o Gênesis, desde quando existia, antes de formar o mundo, antes que o mundo existisse, Jesus já existia. Agora, uma diferença é que ele só se manifestou ao homem lá no Novo Testamento, quando ele nasceu, cresceu, teve a sua vida, começou o seu ministério. Ali ele se manifestou como homem. Ele se despiu da sua glória, ele deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem. Então observe que o Senhor Jesus ele sempre existiu desde a eternidade, mas para manifestar para nós, aí veio no Novo Testamento. E algumas pessoas acabam confundindo, pensando que o Senhor Jesus nasceu lá no Novo Testamento e ali foi a sua vida dali para frente. Não, o Senhor Jesus sempre existiu. O Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre. Ele nos aproxima do Pai, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus e nos guia em toda a verdade. Portanto, o Espírito Santo, em primeiro lugar, o Espírito Santo ele é eterno. O Espírito Santo ele é Deus, que isso não tenha dúvida. Muitas pessoas têm às vezes um pouco de dificuldade, mas a verdade é que o Espírito Santo ele é eterno e o Espírito Santo ele é Deus, ele é o próprio Deus, enviado para estar sempre conosco. Então o Espírito Santo ele está sempre conosco, independente das situações que nós vivemos, o Espírito Santo está presente, desde que nós venhamos estar na presença de Deus. O Espírito Santo ele acompanha aquele que é salvo na pessoa de Cristo, aquela pessoa que está com o Senhor, está obediente à sua palavra. Mas um momento de pecado, eu pequei, o Espírito Santo, como é que funciona? O Espírito Santo sai e depois volta, como é que funciona? É uma pergunta curiosa. A Bíblia chega a mencionar que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Eu acho isso muito interessante, a ideia do ciúme. E ciúme, nesse caso, é zelo, né? Ciúme é uma palavra grega, né, que também quer dizer zelo lá no original. Então, nessa perspectiva, o Espírito Santo, quando uma pessoa peca, não é que o Espírito Santo vai sair daquela pessoa de uma vez. O Espírito Santo está ali. Inclusive, é o Espírito Santo que convence essa pessoa que está pecando. Então, ela só sabe que está pecando porque o Espírito Santo está com ela. Agora, desde o momento que essa pessoa vive uma vida de pecado, peca hoje, peca amanhã, peca daqui a pouco, ela tem prazer de pecar, então o Espírito Santo se afasta. E é interessante uma questão do Espírito Santo, que é o seguinte: quando o Espírito Santo vem, quando nós recebemos a Cristo como Salvador, nós entendemos uma transformação em nós. Nós sentimos a presença do Espírito Santo na medida que nós vamos caminhando. No entanto, quando uma pessoa se desvia, quando começa a pecar, o Espírito Santo se afasta e geralmente a pessoa não percebe que o Espírito Santo se afastou, que o Espírito Santo não está mais com ela. Geralmente as pessoas não percebem quando o Espírito Santo sai. Então o Espírito Santo ele está sempre conosco. Quando eu peco, o Espírito Santo me convence que eu estou em pecado. Então o que eu faço? Eu peço perdão a Deus e continuo a minha jornada. Então o Espírito Santo continua comigo. Então o Espírito Santo ele está sempre presente conosco. Ele nos aproxima do Pai. Quando nós vamos orar, por exemplo, e muitas vezes nós não conseguimos orar, como foi o caso lá de Ana, né? Ana orou ao Senhor a ponto de o sacerdote achar que ela estava ébria, né? Estava bêbada. Por quê? Porque ele não entendia a oração de Ana. Então observe que o Espírito Santo ele transforma as nossas orações ao Senhor. Ele transmite, ele traduz, na verdade, né? Ele traduz as nossas lágrimas, os nossos choros. Quando você dobra o seu joelho e você ora e você não consegue orar, e você não sabe o que orar,
ou você somente chora, você não tem palavras, o Espírito Santo pega as suas lágrimas e leva ao Pai. E às vezes, e na maioria das vezes, o Senhor acaba te dando uma resposta. E você pensa o seguinte: é interessante que eu precisava disso, eu precisava dessa vitória, mas eu não lembro de ter pedido ao Senhor esta vitória. Talvez você não deve lembrar mesmo, porque você estava tão angustiado de coração que você só chorava ao Senhor. Então o Espírito Santo ele traduz a tua oração para o Senhor. Então o Espírito Santo faz o quê? Ele nos aproxima do Pai. Ele nos leva ao Pai. Testemunha ao nosso próprio espírito que somos filhos de Deus. É muito interessante. E até também para outras pessoas, né? Você já observou que às vezes você está num lugar, até de uma forma mais solta, mais à vontade. Você não está com terno, por exemplo, se você for um homem, né? Você não está com terno, ou se você é uma moça, você não está de blazer ou uma roupa social, você está completamente casual. E uma pessoa, e você está num ambiente completamente aleatório, de repente talvez está num shopping, por exemplo, ou numa pizzaria, uma pessoa chega para você e diz assim: você é cristã, né? Você é diferente. E isso aqui é uma questão muito interessante, que é o quê? O cristão, ele não é melhor do que as pessoas de outras religiões. Nós não somos melhores, nós somos diferentes. Aquilo que é diferente é notado, é observado. Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus disse que nós somos o sal da terra, então nós somos diferentes. Nós damos sabor a tudo, né? As coisas, mas as coisas não podem dar sabor a nós, assim como o sal. O sal não pega sabor de ninguém, é ele quem dá o sal. O que é isso para nós? Qual a perspectiva para nós? Eu não posso, como sal, eu não posso pegar as coisas lá do mundo e trazer para a minha vida. Pegar as coisas lá do mundo e trazer para dentro da igreja. Eu não posso. Por quê? Porque eu sou o sal. É eu que sou a referência. Então, o mundo pode levar de mim para o mundo. Por quê? Porque eu sou a referência. Você é a referência. Você é o sal da terra. Então, quando nós temos essa perspectiva, também é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que testifica junto ao nosso espírito que somos filhos de Deus e acaba testificando a outras pessoas também, que nós verdadeiramente somos cristãos salvos na pessoa de Cristo e nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo ele vai sempre nos levar à verdade, porque Jesus é a verdade. Ele sempre vai apontar para o Pai e para o Filho, e ambos são a verdade. E nesse sentido, não faz sentido um cristão que vive na mentira dizer que é salvo, porque ele não é. Por quê? Porque ele não é levado pelo Espírito Santo. Porque se ele fosse levado pelo Espírito Santo, ele falava a verdade. Então, como tem cristãos que falam mentira e só misericórdia, você talvez deva conhecer alguns. Então, isso testifica de que ele não é uma pessoa salva, porque se ele fosse salvo, ele falaria a verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo nos leva para a verdade e não para a mentira. Sinopse: a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito. Reconhecendo a paternidade do Pai, confessar Cristo como Filho. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu. Negar o Filho. Algumas pessoas hoje, algumas religiões também, negam a Cristo. Às vezes, eles não negam que Jesus existiu, mas negam que Jesus é Deus. Negam que Jesus é Filho de Deus. Negam que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Eles até aceitam que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus realmente viveu aqui, que Jesus realmente era um homem, foi um grande homem, um grande mestre, entre outras coisas. Mas não aceitam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Os espíritas, por exemplo, dizem que o Senhor Jesus, ele é um grande médium. Médium? Médium, né? Jesus é um grande médium. Não, Jesus não era um grande médium. Jesus é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso. Todo o poder lhe foi lhe dado no céu e na terra. Não tem esse negócio. Então, as religiões, de modo geral, ou negam a existência de Cristo, ou negam a divindade de Cristo. Então, observe que
negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Quem nega a Cristo vai negar o Pai. Por quê? Porque João 14,6 nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de ir a Deus é através do Filho, não tem outro caminho. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, alguém tem a vida eterna em Cristo. Tendo a vida eterna em Cristo, vai ter acesso ao Pai. Agora, se uma pessoa nega a Cristo, como é que vai ter acesso ao Pai? De maneira nenhuma. Inclusive, falando de negar, eu vou lembrar muito da questão de Pedro, né? E Pedro vai nos dar uma orientação interessante. Observe que Pedro negou a Cristo. Entretanto, ele teve a oportunidade e agarrou esta oportunidade de se redimir diante do Senhor. Ele negou a Cristo 3 vezes, mas por 3 vezes ele se redimiu junto a Cristo. Portanto, por isso, Pedro não perdeu a salvação. Porque ele negou a Cristo, mas se redimiu. A perfeição do amor do Pai. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele, com todos os direitos dos filhos legítimos. Esse amor é inquebrável, nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. É interessante que nós vemos que nada poderá nos separar do amor de Deus. E isso aqui é algo muito profundo. O que isso quer dizer? Vou te dar um exemplo aqui de 2 pessoas completamente opostas. Uma pessoa salva na pessoa de Cristo, que é uma pessoa bondosa, tem os 9 dons, tem o domínio próprio, lá em Gálatas 5, 22 e 23, toda aquela questão do fruto do Espírito. Então você vê que é uma pessoa salva, é uma pessoa de Deus. Deus ama essa pessoa? Sim, Deus ama essa pessoa. Agora imagine uma outra pessoa que nega a existência de Cristo, nega a Deus, muitas vezes faz abominações ao Senhor. Deus ama essa pessoa? Sim, Deus ama essa pessoa, mas ama menos do que o outro, né? Não ama igual. Por quê? Porque nada consegue nos separar do amor. Independente do que eu faça, o Senhor vai continuar me amando. Independente do que você faz, o Senhor vai continuar te amando. Por quê? Porque não há nada que consiga fazer com que esse amor quebre. Por quê? Porque esse amor que Deus sente pela sua pessoa é inquebrável, é inabalável. Nada pode acabar com este amor. Mas vale lembrar mais uma vez, não é porque Deus ama uma pessoa que está fazendo abominações, que está pecando contra Deus, que se permanecer assim vai ser salvo. Aí não será. Mas a questão de uma pessoa estar pecando diante de Deus não faz com que Deus ame menos essa pessoa. E o fato de uma pessoa ser do Senhor, amar a Cristo, ir à escola bíblica dominical, ir nos trabalhos, ser uma pessoa de exemplo, isso não faz com que Deus a ame mais. Então veja que o amor de Deus, tanto para um que é perdido, ou melhor, que está perdido, e outro que está salvo, é rigorosamente igual. Então nós vemos que aqui é a perfeição do amor do Pai, né? É algo. Agora existe uma outra questão também que é interessante de falarmos, sobre a questão da aproximação. Quanto mais você se entregar para Deus, quanto mais você se chegar a Deus, mais Deus vai se chegar a você. Isso significa que Deus te ama mais do que o outro? Não, significa que você tem mais comunhão com Deus do que o outro. As bênçãos da filiação divina. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. O Senhor, Ele nos deu e nos dá muitas bênçãos, bênçãos sem medidas. Tem coisas que muitas vezes nós observamos e pensamos, não é possível que Deus me abençoe de uma forma tão extraordinária assim. Como é possível? Muitas vezes nós não entendemos. As bênçãos por você ser do Senhor são infinitas, são extraordinárias. Você passa por situações difíceis? Sim, você passa. Passa por luto? Infelizmente você passa. Nós passamos. Passa por situações constrangedoras? Sim, você passa. Ou passará.
situações vexatórias por amor a Cristo, tudo isso daí. Entretanto, há uma questão muito importante que pouco se fala na igreja, que é a respeito do dia do juízo. Como será o dia do juízo? Nós que somos salvos na pessoa de Cristo, nós temos total confiança e plena paz no Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos salvos na pessoa de Cristo. E por isso nós temos confiança. Né? Por quê? Porque o amor do Pai para conosco foi algo tão extraordinário que nós aceitamos esse amor, aceitamos a Cristo como Salvador. E por isso as bênçãos para nós são infinitas. Por quê? Porque vai para a eternidade. Porque no dia do juízo nós estaremos seguros no amor do Pai. E é importante falarmos sobre a questão do perfeito amor para conosco, justamente sobre a questão do dia do juízo, porque você já observou que nas igrejas hoje não se fala muito de juízo no sentido profundo da palavra? Porque o dia do Senhor está próximo para todas as nações, como fala lá Obadias, versículo 15. Então nós devemos observar que no dia do juízo nós estaremos na presença do Pai em amor, portanto nós não temeremos o dia do juízo. Sinopse: confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. A experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. Essa obediência prática à palavra é a evidência eterna de um amor interno e verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. Quem ama a Deus, ama a sua palavra e a obedece. Quando um filho é desobediente ao pai, o pai fala para ele fazer algo e ele não faz. Por quê? Porque é rebelde, é um desobediente. Assim também somos nós. Quer dizer, nós não devemos ser assim, é claro. Assim também é a nossa vida espiritual. Se o Senhor me manda fazer algo e eu não faço, eu sou um rebelde. Eu sou um desobediente. Portanto, nesse sentido, eu não sou um cristão verdadeiro. Por quê? Porque o amor é aperfeiçoado no crente. E como é que nós medimos o amor de uma pessoa pelo Pai? Nós sabemos como o Pai nos ama, enviou a Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. E como é que você vê uma pessoa que ama a Deus? Quando esta pessoa obedece à palavra de Deus. Então você vê que essa pessoa realmente ama ao Senhor. Por quê? Porque obedece à palavra. Porque um filho rebelde não obedece à palavra do Pai, é desobediente, é rebelde. Faz pirraça, né? Quando um crente, ele verdadeiramente está na palavra revelada, que é a vontade de Deus na palavra, então uma pessoa é obediente a Deus, medita na lei do Senhor de dia e de noite, e pratica, mais do que meditar, ele pratica a palavra de Deus, e as pessoas observam que verdadeiramente é uma pessoa que vive a palavra de Deus, então essa pessoa ama ao Pai, ama a Deus, tem a Deus acima de todas as coisas. E isso é importante, porque hoje nós vivemos muitas vezes um evangelho de pessoas rebeldes à palavra, que às vezes até obedece o pastor, mas não obedece a palavra. E nem sempre o pastor falará de acordo com a palavra. Em alguns casos específicos, o pastor acaba saindo, por alguma razão, acaba saindo da palavra, falando coisas que não devem, coisas que não estão na palavra, que a palavra não afirma, e a igreja diz amém. Não, amém não. Porque nós só devemos observar a palavra de Deus. Se o pastor está ensinando errado, falando errado, ele precisa ser instruído. Uma pessoa precisa chegar: olha, pastor, o amado irmão falou isso, falou aquilo, e isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então, se não é bíblico, não é para nós. O senhor não pode continuar ensinando assim. Então, muitas vezes a pessoa que obedece ao pastor não está necessariamente obedecendo a Deus. Até porque o pastor é um homem. E ele, como homem, ele é falho. Mas e a palavra de Deus? Ela é falha? Não, ela é inerrante. Ela é perfeita. Então nós vamos continuar fazendo o quê? Obedecendo a palavra do Pai. E não estou aqui dizendo para você ser desobediente ao pastor, não. Não é isso. Se o seu pastor fala algo, eu creio que não, mas se porventura o seu pastor te ensinar algo errado da palavra, você tem total autonomia na presença de Deus para chamar ele à parte e o corrigir. Ele certamente, sendo homem de Deus, ele aceitará a correção, porque sua correção está
fundamentada na palavra. O amor é a marca dos filhos de Deus. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor total, real, a presença de Deus. Aqueles que ainda não o conhecem. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Quando a pessoa mostra que realmente conhece o Senhor, as pessoas observam como essa pessoa ama a palavra, ama ao Senhor, então faz o que o Senhor manda. E uma das coisas que o Senhor manda é amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Então as pessoas observarão a forma com que a pessoa ama o próximo. Então observa que verdadeiramente o amor é a marca dos filhos de Deus. Porque quem é de Deus e Deus é amor, quem é de Deus ama o próximo. Ele vai amar. E o amar aqui, existe uma outra questão importante também. Perdão. O amar não é aceitar tudo. Eu vou te dar um exemplo. Se você for pai ou se você for mãe, você certamente ama seu filho, a sua filha, de todo o seu coração. Mas nem tudo que o seu filho e a sua filha faz, você concorda, não é assim? Mas você não ama? Então, mas nem tudo que seu filho faz, você aceita. Assim também é essa questão do amor. Amar não é aceitar tudo. Amar é impor limites. E limites muitas vezes severos. Limites que verdadeiramente vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Há questões específicas nisso. Então o mundo observa que nós verdadeiramente somos do Senhor. Por quê? Porque nós vivemos em amor para com o próximo. Nós não aceitamos tudo que as pessoas fazem conosco e com o Evangelho, por exemplo. Nós impomos limites, mas as pessoas observam que verdadeiramente nós temos amor no nosso coração. Fomos amados primeiro. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Ou seja, antes de nós amarmos a Deus, Deus nos amou. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos em Jesus. Embora nós sejamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós continuamos sendo pessoas pecadoras. Nós somos pecadores. Eu peco, você peca também. Nós continuamos, nós não vivemos na prática do pecado, nós não vivemos no pecado, nós não pecamos hoje, pecamos daqui a pouco e pecamos amanhã, mas a nossa natureza ela é pecadora, é pecaminosa. Agora, recebendo a Cristo como Salvador, nós somos pecadores? Imagina antes de o Senhor Jesus se revelar, como nós éramos. Então, foi geralmente nesse estado que o Senhor nos amou, que Deus nos amou, nós sendo pecadores. Então, antes que nós amássemos ao Senhor, o Senhor nos amou primeiro. E por isso Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, por todo esse amor que Ele tem para comigo e para com você. Então, nós devemos, verdadeiramente, como somos amados primeiro, como verdadeiramente nós não fizemos absolutamente nada para que Deus nos amasse, Ele nos amou. Então Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Tudo que você faz, tudo que eu faço para o reino de Deus, para a glória de Deus, ainda assim é muito pouco diante de toda a glória que tem para nós, de todo o amor que Deus deu a nós e continuará dando a nós. Sinopse: o amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter. Conclusão: a nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Portanto, quando nós somos salvos na pessoa do Senhor, uma das coisas que nós devemos fazer é o quê? É refletir o amor do Pai no mundo. Por quê? Porque muitas pessoas, e aqui eu não estou dizendo nenhuma e nem de duas, estou falando de centenas de milhares de pessoas, a única Bíblia que vai ler é você. O ímpio não vai pegar a Bíblia para ler, mas vai ver a sua vida como você anda. Você diz que é cristão, você vai à igreja, então ele observa o seu procedimento, como você faz ou o que você deixa de fazer. Eles me observam o que eu faço e o que eu deixo de fazer.
como eu trato a um e como eu trato a outro. Tem diferença? Ele verdadeiramente é uma pessoa amorosa? Ele realmente é uma pessoa que tem amor na vida? Será que o amor do Pai, do Deus que ele prega, será que verdadeiramente ele está vivendo? Então, nós somos a Bíblia que a maioria das pessoas vão ler. Nós seremos a única. Então, que tipo de Bíblia eu estou sendo para o meu vizinho, para os meus familiares? Então, é importante que nós venhamos compreender que nós somos o sal da terra. Então, nós somos diferentes, nós não somos melhores, somos diferentes. E sendo diferentes, as pessoas notam que nós não estamos na roda dos escarnecedores. Nós somos pessoas verdadeiramente que refletem o amor de Deus ao mundo. E mais uma vez eu vou lembrar, amar não é de tudo aceitar. Não é porque você ama uma pessoa que você vai aceitar tudo que ela faz. Por exemplo, se ela te ofender, você não vai aceitar, você vai impor limites. Se ela quer fazer algo errado com você, você não permitirá. Você a ama, mas não permitirá que ela faça tal coisa. Por quê? Porque amar não é aceitar tudo. Então, dito isto, nós observamos que verdadeiramente nós devemos estender a mão ao próximo. Nós devemos mostrar que verdadeiramente temos amor em nós, porque o amor de Deus está em nós. Revisando o conteúdo, número 1. Significa que o Filho é eternamente gerado pelo Pai, não criado, possuindo a mesma essência divina. Número 2 é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o único acesso legítimo ao Pai. Número 3, o amor do Pai assegura a nossa filiação e nos livra do medo da condenação, embora devamos permanecer firmes para não perder a salvação. Isso aqui é uma questão muito importante. Nós devemos continuar firmes para nós não perdermos a nossa salvação. Número 4, guardar a palavra de Deus. Número 5, vivendo em amor mútuo, tornando visível o caráter de Deus ao mundo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você aproveita essa oportunidade, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha este vídeo com aquela pessoa que ama a Escola Bíblica Dominical lá no grupo da igreja. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!